Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz.
Tu és engrandecido, Senhor. Tu és engrandecido, Tu és Senhor sobre toda a terra. Tu és Deus. Tu tens o controle. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos porque em meio a todas as situações adversas, nós temos um Deus a quem nós cremos e nós Te louvamos por quem Você é, por quem Tu és. Pedimos a Tua bênção para cada pessoa que nos assiste agora neste momento. Homem, mulher, jovem, criança, adolescente, idoso, onde quer que cada um desses que nos veem estejam assistindo agora, visita o coração de cada um deles, recebe a nossa adoração, que cada lar que participa agora neste momento, o Senhor esteja presente no lugar, em nome de Jesus. Aquieta o nosso coração, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, vamos cantar? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Deus é sempre engrandecido através da igreja, através do povo dele que se reúne, como você e eu estamos agora. Muitas pessoas, não sei o local que você está, talvez em outra cidade, talvez em outro país, você que está nos ouvindo, Deus é engrandecido, Deus é Senhor, ousado amor que nos alcançou. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido, Senhor, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga pra você. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh Deus, seu amor é tão impressionante. O Senhor deixou 99 para me buscar, para buscar essa pessoa que nos assiste agora. Seu amor é tão grande, o Senhor amou tanto o mundo, que enviou seu Filho para morrer por nós.
Por isso nós descansamos no Senhor. Nós descansamos no seu amor. Santo é o teu nome. Diga para o Senhor: cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Cobre-me, cobre-me, diga para o Senhor, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Alma, diga para o Senhor: minha alma está segura, segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Senhor, nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti, nós bendizemos ao Senhor, nós reconhecemos o Seu senhorio, o Seu cuidado, e debaixo das Tuas asas nós descansamos no Senhor.
Nós confiamos no Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Só um coro. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual. Cante comigo. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu quero falar de uma oração interessante, ousada e atendida. Portanto, o tema de hoje é uma oração ousada e atendida. E esse texto se encontra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Se você tem a sua Bíblia no celular, ou a Bíblia mesmo, como eu aqui, você pode encontrar lá na sua Bíblia, 1 Crônicas, olha lá. Olha, vamos ver em quanto tempo eu encontro. 1 Crônicas 9, aqui, já achei. Crônicas 4, aliás, 9 e 10. As Escrituras dizem assim. Olha que interessante esse texto. Foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. Foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabés, ou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, olha a oração dele, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabés foi mais ilustre que os seus irmãos. Começa assim o verso 9, e o verso 10 termina, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E eu quero refletir nesse texto, nesta breve oração. É interessante, você que está com a sua Bíblia, você pode ver no livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, é só genealogia. Talvez você começou a ler a Bíblia, conseguiu passar por Números, Levítico, Números, Deuteronômio, passou por Josué, por Juízes, Ruth, e de repente você chega, 1 e 2 Samuel, Crônicas, aí você chega nessa genealogia, fulano é filho de Beltrano, tal, e aqui você cansa de ler. E às vezes passa desapercebido esse texto, que é rico. No meio de toda essa genealogia, o escritor parou para escrever e registrar essa oração. É algo muito interessante que depois ele retoma as genealogias até o capítulo 9. Então, algo muito especial fez com que o escritor parasse de falar de genealogia e escrevesse a respeito desse Jabés. E eu quero ensinar a você, ou refletir com você, sobre uma oração ousada, a qual Deus sempre atende.
Esse é um exemplo. É uma oração breve, uma frase composta de 4 partes, meio escondida na Bíblia, como eu disse, mas creio que contém uma chave para uma vida extraordinariamente favorecida por Deus. E eu quero convidar você está disposto a se juntar a mim e descobrir pessoalmente o que essa oração nos ensina? O que Jabez fez de tão extraordinário para se destacar dos outros que foram citados aqui nessa genealogia? Por que Deus respondeu a oração de Jabez? Por que será que Deus incluiu essa pequena biografia, 2 versículos, uma pequena biografia de Jabez na Bíblia? Por que será que Deus quis que fosse incluído esse texto? Por que será que Deus tocou o coração do escritor desse texto para escrever a respeito dessa história com 2 versículos? Alguém disse certa vez que existe muito pouca diferença entre as pessoas, mas é essa pequena diferença que faz toda a diferença. Jabez, ou Jabes, não aparece triunfalmente no Antigo Testamento, como por exemplo Moisés, Davi, José, Jacó, Josué, tantos nomes da Bíblia. Ele não aparece triunfalmente, ele é citado apenas nesses versos. No entanto, essa pequena diferença na sua vida fez toda a diferença. Talvez, segundo os escritores, ele tenha sido o pequeno grande homem da Bíblia. Quando nós iniciamos o seminário, eu e a minha esposa Cláudia, por volta do início dos anos 2000, saiu um livro que chamava A Oração de Jabez, escrito por Bruce Wilkinson. Não é David Wilkerson, tá? David Wilkerson foi quem escreveu A Cruz e o Punhal, um grande pastor. Mas Bruce Wilkinson escreveu aquele livro, A Oração de Jabez, e foi um best-seller nos Estados Unidos e depois se espalhou pelo mundo. E na ocasião eu li aquele livro. Me chamou muita atenção. E se você quiser depois, pode olhar esse livro, procurar por esse livro, que vale a pena você ler. É um livro bem pequeno, que nos traz grandes lições. Você vai encontrar, então voltando para o texto, você vai encontrar a história de Jabez numa das seções menos lidas da Bíblia. Por quê? Poucos têm a paciência de ler genealogias. E quando você lê meio rapidão, porque você não, parece que não interessa muito essa leitura. E quando a gente lê rapidamente, talvez passa sem perceber a importância desse texto. No entanto, de repente, durante toda essa genealogia, como eu disse, algo especial aconteceu que o escritor registrou. E a história de Jabez, ou de Jabes, é simples, olhando para esses 2 versículos. As coisas começaram mal para uma pessoa que ninguém conhecia. Ele fez uma oração comum, apenas uma frase, e tudo acabou muito bem para a vida dele. À primeira vista, são 4 pedidos sinceros, sensíveis e até mesmo nobres os pedidos. No entanto, há algo mais, alguma coisa muito especial nesses 4 pedidos, notável, especial, que nos chama a atenção. E eu quero que você observe o que Deus tem a dizer para você e para mim, porque Deus tem reservado uma enorme quantidade de bênçãos para as nossas vidas. E eu quero que você observe essas 4 partes da oração e perceba comigo quais são os 4 desafios ou lições desse texto. A primeira lição: nós devemos orar por bênção. Nós devemos orar por bênção. O texto começa no verso 10, a oração, aliás, começa no verso 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, olha só como é a primeira parte: ó, tomara que me abençoes. Numa outra tradução fala, abençoa-me. Você já orou para Deus pedindo bênçãos? Ó Deus, me abençoe, Senhor. Os grandes homens de fé das Escrituras têm uma maneira de pensar diferente da grande maioria das pessoas. Muitos na igreja pensam que vão parecer mal educados
ou imaturos se eles pedirem bênçãos a Deus. Talvez até você que me assiste pense assim: como que pode eu pedir bênçãos a Deus? Mas veja a história de Jabés. Vamos ver o contexto que ele viveu. Jabés viveu, segundo a genealogia, na época em que depois que Israel conquistou Canaã, durante o tempo dos juízes, ou seja, não havia rei em Israel. Jabés era da tribo de Judá, e ele recebeu esse nome de Jabés porque a sua mãe o concebeu com dores. Se você olhar o verso 9, o texto diz: foi Jabés mais ilustre que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe de Jabés, dizendo: porque com dores o dei à luz. Literalmente o nome Jabés significa dor, no texto original, lá em hebraico. Ou até literalmente ele causa dores. Você já pensou em ter um nome desse? O pessoal chamou: oi dor, tudo bem? Como vai, dor? O nome dele era Dor. Você gostaria de um nome como esses? É interessante que o futuro de Jabés, já desde o início, parecia nada promissor. Jabés cresceu com um nome que todo garoto odiaria. Você imagina um nome complicado? Talvez que você não gostasse de receber. Jabés tinha um nome desses. Se fosse na nossa época, motivo de zombaria no colégio. Hoje fala-se tanto de bullying, né? Talvez ele sofresse bullying no colégio por causa do nome. Ele começou numa situação muito difícil, numa família simples, com um nome que significava, para ele lembrar sempre, que a mãe ganhou ele com dores. E nos tempos bíblicos, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, um homem ou uma mulher e o nome estavam muito relacionados. O nome da pessoa com a pessoa estavam muito relacionados. Ou seja, quando falava-se na Bíblia de apagar o nome da terra, era literalmente dizer que a pessoa ia ser morta. Os nomes na época tinham muito valor e indicavam o futuro ou uma característica de uma pessoa. Por exemplo, se você estudar a história de Jacó, Jacó significa suplantador, enganador, e de fato ele foi isso por muito tempo, até que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Você vê Salomão, o nome de Salomão significa paz. E a gente vê a história de Salomão, durante o reinado de Salomão houve paz. Nós vemos que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Ou seja, os nomes tinham um grande significado na história, no futuro da pessoa. No entanto, apesar de suas poucas perspectivas, Jabés descobriu uma saída para a vida dele. Ele acreditava fielmente num Deus de milagres e de novos começos. Deus está dizendo para você hoje, meu querido, minha querida, que Ele pode fazer um novo começo na sua vida. Dar um novo começo nessa história do planeta. Um novo começo no seu lar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E nós vemos aqui que Jabés, quando descobriu isso, ele orou. A primeira parte da oração: ó Deus, tomara que me abençoes. Ou numa outra tradução: me abençoe, Senhor. Jabés dá um passo inicial rumo a uma nova vida. Meu desafio para você, desse primeiro passo, peça a Deus: me abençoe, Senhor. A palavra bênção tem perdido o sentido real dela. Abençoar significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Quando nós pedimos uma bênção, nós estamos clamando a Deus pela maravilhosa e ilimitada bondade dele. Jabés deixou inteiramente, isso é muito interessante e importante você perceber. Jabés deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da bênção, onde seria a bênção, quando seria a bênção e como ela seria dada. Ele só pediu para ser abençoado. Ele não entrou em detalhes. Ele falou: Deus, me abençoe, me abençoe. E meu desafio para você e para os irmãos que estão aqui comigo é que você ore a Deus: me abençoe, Deus. Eu preciso confiar plenamente em Deus e no que Ele quer para mim, para poder orar a Deus: me abençoe. Jabés pede a Deus que Ele nos dê
lhe dê nada mais, nada menos do que Deus tem reservado para ele. Me lembro de uma ilustração, é lógico que é uma ilustração, e diz que certa vez alguém teve um sonho e foi para o céu, e lá no céu, alguém o levou numa sala, num grande galpão, e lá tinha um monte de presentes. E essa pessoa perguntou para o anjo: hoje, por que tem tantos presentes aqui? Aí o anjo olhou para ele e falou assim: porque as pessoas não pediram essas bênçãos e elas estavam prontas para serem entregues. Jabez entendeu isso e falou: Deus, me abençoe. Peça a Deus agora. Ó Deus, me abençoe. Não entre em detalhes, mas peça a bênção de Deus. A Bíblia diz em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á. Em Tiago 4, verso 2 diz: nada tendes, porque não pedis. A bondade de Deus, meu irmão, minha irmã, não tem limites. Deus é bom em todo tempo Deus é bom, como diz um ditado americano. Ele tem muitas bênçãos para nós, basta pedirmos com fé. Quem sabe você é um daqueles cristãos que acham que uma vez você é salvo, as bênçãos vão ser derramadas sobre você regularmente, constantemente. Ou então você pensa que Deus já tem abençoado você tanto que você não teria essa ousadia de pedir mais bênçãos. Mas Deus se alegra em nos abençoar. Abençoar faz parte da natureza de Deus. Como nós vemos em Êxodo 34, verso 6, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Deus é bom. Então peça a Deus, me abençoe, Deus. A primeira lição de hoje, nós devemos orar por bênção, pela bênção de Deus. Mas essa oração é um processo. Uma vez que Deus te abençoa, uma vez que você ora pela bênção, você tem que fazer a segunda parte. Você precisa orar por influência. Ore por influência. Olha o que o texto diz. Tomara que me abençoes e o quê? E me alargues as fronteiras. É aquela parte em que você pede a Deus que Deus engrandeça a sua vida de modo que você possa causar impacto para a honra e glória dEle. Você pede para Deus: ó Deus, me abençoe para que e aumenta a minha influência para que eu possa levar outros a conhecer a você, a Ti, Senhor, a eu ter aumenta as minhas oportunidades de influenciar outros para o Senhor, para glorificar o Teu nome. Jabez deve ter tomado a seguinte decisão: toma tudo aquilo que o Senhor colocou sobre o meu cuidado, Senhor, e aumenta tudo isso. Aumenta tudo isso para a sua glória. Talvez se fosse uma mãe, uma esposa, talvez a oração dela seria: Senhor, incrementa a minha família, favorece os meus relacionamentos familiares, multiplica para a tua glória a influência da minha casa. Se você é um cristão, os seus vizinhos vão saber disso. Quando você ora a Deus, que eu seja uma influência no meu lar, aumenta a minha influência, as pessoas vão perceber, vão saber, sem você dizer, que você é alguém que serve a Deus. A nossa oração, quando nós pedimos para Deus alargar as nossas fronteiras, deve ser assim: ó Deus, peço que o Senhor expanda a minha influência, as minhas oportunidades e o meu impacto de tal maneira que eu possa alcançar mais vidas para a tua glória. Permite-me fazer mais para ti. Quando você ora a Deus, ó Deus, me abençoe. Para que Ele vai te abençoar? Para você ter influência e abençoar outras vidas e alcançar outras pessoas para Cristo. A bênção não é só para você, é para você compartilhar. Por isso que Jabez fez uma oração sábia. Ele pediu: Deus, me abençoe, mas aumenta as minhas fronteiras, alarga as minhas fronteiras, ou seja, aumenta a minha influência, para que o seu nome seja glorificado. Dê-me mais oportunidades. Deus tem prazer em fazer grandes coisas em você e através de você. Nós fomos chamados, queridos, para realizar a obra de Deus aqui. Deus não chamou os anjos para fazer isso. Deus poderia ter feito tudo isso sozinho,
mas Ele desafiou e entregou essa responsabilidade para mim e para você. Deus procura pessoas que queiram fazer mais por Ele ou pela causa dEle, pois com tristeza nós vemos que a maioria dos cristãos parece recusar viver nesse nível de bênção e de influência. Alguns Deus até abençoa, mas essas pessoas não usam a influência que Deus tem dado para levar outros para Cristo. Por isso que às vezes as orações não são atendidas, porque essa oração de Jabez é um processo. Não é apenas pedir a bênção, é pedir por influência. Em Zacarias capítulo 4, 6 diz assim: vemos que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Não é pelo meu poder, pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento que eu tenho influência. Eu tenho influência porque Deus me oferece isto. Nosso Deus é especializado, meu Deus e o seu Deus é especializado em trabalhar através de pessoas comuns, como eu e você, que creem num Deus incomum, sobrenatural, que vai cumprir a sua obra através de nós. O que Ele está esperando é você convidá-lo para isso. Você já convidou Deus para te abençoar e para aumentar a sua influência para a glória dEle? Na matemática de Deus, querido, a minha disposição, as minhas fraquezas, os meus defeitos, mais a vontade e o poder sobrenatural dele significam território expandido, influência expandida, novas oportunidades. Eu estava ouvindo um pastor pregando sobre prosperidade. Hoje se explica muito mal sobre prosperidade. Pensa-se, aliás, saiu uma teologia da prosperidade e pensa-se só na questão financeira. E ouvindo alguém dizer sobre isso, eu achei interessante que ele disse que prosperidade, resumindo, é mover adiante. Eu achei interessante esse termo. Você pode chegar daqui até aqui na sua vida. Aí o que Deus faz? Deus te empurra e te leva mais adiante, porque você pede por influência, você pede por direção de Deus. Orar por fronteiras alargadas é nada menos que pedir um milagre, uma intervenção dos céus que provoca um evento que normalmente não ocorreria se Deus não fizesse. Infelizmente, você que me assiste, muitos que se dizem cristãos não creem que os milagres acontecem hoje. Você acredita nisso? Alguns pensam que Deus não faz milagres, mas Deus sempre intervém quando você coloca as prioridades dele acima de todas as coisas, acima das suas. Quando você se entrega a Deus e se coloca no centro do plano dele para esse mundo, é que Deus realiza grandes coisas. É quando você diz: Senhor, me usa, dá-me um ministério para honrar o Senhor, que os verdadeiros milagres acontecem. Então nós vimos que nós devemos orar por bênção, nós devemos orar por influência. E o terceiro ponto, nós devemos orar pela presença de Deus. Nós devemos orar pela presença de Deus. Olha como é a oração: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Ao vermos os novos desafios, depois que Deus te abençoa, depois que Deus te dá influência com novas oportunidades para pregar o evangelho, você percebe que você é incapaz de se manter sozinho nisso. Ao vermos os novos desafios que Deus coloca à nossa frente, nós vemos que nós somos incapazes de mantermos a vida que acabamos de alcançar sem o auxílio de Deus. Depois que Deus te abençoa, depois que Deus alarga suas fronteiras, te dá influência, você não dá conta sozinho. Você precisa orar pela presença de Deus na sua vida. E esse sentimento de incapacidade diante dos novos desafios e oportunidades gera em nós o que nós chamamos de dependência de Deus. No momento em que você não estiver se sentindo dependente de Deus, você estará deixando de viver verdadeiramente pela fé. Porque a vida do cristão é uma vida total
constante de dependência de Deus, aquela sensação que você não dá conta sozinho, é Deus quem faz. Depender de Deus transforma em heróis pessoas comuns como eu, você e Jabez. Aí você pode perguntar, como? Porque nós somos forçados diante dessas situações a clamar a Deus, como Jabez fez em seu terceiro apelo, que seja comigo a tua mão. E através desse clamor, nós desencadeamos o poder de Deus para realizar a vontade dele na nossa vida e demonstrar a sua glória por meio de todas aquelas impossibilidades que nós temos. Ele transforma o impossível em possível. Por isso que certa vez eu li que no dicionário de Deus não há a palavra impossível. Então no dicionário do cristão ele tem que riscar a palavra impossível, porque Deus faz o impossível. Pedir que a mão de Deus esteja sobre nós não é a nossa escolha estratégica para que as grandes coisas que Deus está fazendo em nossas vidas se perpetuem e continuem a florescer. Quando você pede que a mão de Deus ou a presença de Deus esteja com você, você engrandece a Deus através da sua vida. O poder de Deus sobre nós, em nós, e movendo-se através de nós, é exatamente o que transforma a dependência em inesquecíveis experiências de plenitude da presença de Deus. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está dizendo aqui que a capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós não damos conta. Infelizmente, muitos pensam assim: fui longe demais, acabei chegando ao lugar errado. Já que cheguei ao fim de meus recursos, a melhor coisa é sair rapidamente. Mas Jabez entendeu que ele precisava da mão de Deus, da mão do Senhor. E a mão do Senhor é um termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus na vida do seu povo. Josué 4:24 diz assim: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Atos 11:21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Que a mão do Senhor esteja comigo, que a mão do Senhor esteja com você, que a mão do Senhor esteja com a igreja. Uma descrição mais específica do Novo Testamento sobre a mão de Deus é ser cheio do Espírito Santo. No livro de Atos nós vemos que os cristãos primitivos buscaram em oração juntos o poder de Deus, e eles ansiavam por receber mais da mão de Deus. E de fato o Espírito Santo veio, a mão de Deus veio e os encheu do Espírito. Em várias passagens do Novo Testamento nós vemos o desejo dos cristãos de serem cheios do Espírito. Quando foi a última vez que a sua igreja, que a nossa igreja, se reuniu para pedir para ser cheia do Espírito Santo? Mesmo distantes, você pode orar aí na sua casa, eu na minha casa, onde você estiver, peça a Deus: Deus, eu quero que a sua mão esteja sobre mim, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero a tua presença plena em mim. Qual foi a última vez que você orou com frequência e fervor, dizendo: ó Senhor, coloca a tua mão sobre mim, me enche com teu Espírito, me enche, Senhor. Deus pode fazer qualquer coisa, mesmo que esta seja impossível aos seus olhos e aos meus olhos. Deus busca com zelo
aqueles que são sinceramente leais a Ele, querido. Nossa parte se resume em fornecer-lhe um coração fiel. Para o cristão, dependência é apenas um sinônimo de poder. Portanto, até aqui nós vemos que Jabés nos ensina a orar por bênção, a orar por influência e a orar pela presença de Deus. Mas Jabés termina essa oração da seguinte forma: e me preserves do mal. Olha como ele diz na oração, verso 10. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. O que Jabés nos ensina? Que nós devemos orar também por proteção. Orar por proteção. Além de orar pela bênção, além de orar por influência, além de orar pela presença de Deus, Jabés nos ensina a orarmos por proteção. Há quem diga que a melhor estratégia para vencer um leão bravo, furioso, é manter-se fora da arena. E o último pedido de Jabés é uma estratégia brilhante, mas pouco entendida. Não é covardia para ter uma vida abençoada. Afinal, à medida que sua vida transcende, passa do comum para o sobrenatural e começa a conquistar novos territórios, quando Deus te abençoa, te dá novas oportunidades, nova influência, e a mão dele está com você, e te dá novos territórios, adivinhe de quem é o terreno que você está invadindo? Do nosso adversário. Então, por isso, nós precisamos de orar por proteção. O sucesso, meu querido, minha querida, traz consigo grandes oportunidades de fracasso. É só ver os grandes líderes cristãos que caíram em pecado. Eu poderia listar vários nomes para você aqui. Então é importante, preste atenção, quando Deus te abençoar, te der influência e a mão dele estiver com você, ore também para que Deus te proteja. Porque nos maiores, há quem diga que a maior oportunidade de queda e de fracasso é depois de um grande sucesso. Alguém já disse que ser abençoado é o maior dos perigos, pois isto tende a anular nosso sentido de dependência de Deus e nos deixa propensos à arrogância. Eu vi certa vez uma banda muito conhecida, gospel, do nosso país, que ela foi premiada com um Grammy, um Grammy latino, um prêmio da música mundial. E chamaram um dos representantes da banda para agradecer. Ele agradeceu todo mundo menos a Deus. Tome cuidado, depois de um grande sucesso, você pode fracassar, se você não orar por proteção divina. Quanto mais sua vida é cheia de bênçãos sobrenaturais, mais ataques contra você e sua família vão surgir. A guerra mais eficiente contra o pecado é orar para que não tenhamos de lutar. Mateus 6,13, a oração do Pai Nosso diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensina isso, a orarmos por proteção. E a pergunta que eu faço a você: quando foi a última vez que você pediu a Deus para ficar livre da tentação? Não enfrente a tentação, fuja dela. Ore por proteção para se livrar dela. Do mesmo modo que Deus quer que você peça mais bênçãos, como eu já disse, do mesmo modo que Deus quer que você peça por mais influência e mais a mão dele sobre você, e poder dele, presença dele sobre você, ele também deseja ouvir de você seu pedido de afastamento e proteção do mal. E eu quero dizer para você uma coisa, querido, minha querida: as armas humanas podem nos levar à derrota. Por isso, por exemplo, você pode dizer: eu sou sábio, eu vou saber lidar com isso, eu sou experiente, os meus sentimentos vão me dar direção. Quando você pensar que a sua sabedoria vai te dar conta para você vencer as lutas,
ore assim: Senhor, afasta-me de cometer os erros aos quais estou mais propenso no momento em que chega a tentação. Eu confesso que aquilo que eu julgo ser necessário, inteligente ou pessoalmente, benéfico em geral, é apenas um belo disfarce para o pecado. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor me preserve do mal. Quando você for tentado a lutar, a enfrentar uma tentação, porque você acha que é experiente, ore assim: Senhor, afasta-me da dor e da tristeza que o pecado traz. Coloca uma barreira diante dos perigos que eu não posso ver e daqueles que eu acho que eu posso enfrentar devido à minha experiência, ou orgulho, ou falta de cuidado. Me protege, Senhor, com o teu poder. Quando você for tentado a enfrentar uma tentação pelos seus sentimentos, diga ao Senhor: Senhor, afasta-me das tentações que apelam às minhas emoções e às minhas necessidades físicas, daquelas que eu penso equivocadamente que mereço, ou que tenho direito de desfrutar. Tu és a fonte de tudo aquilo que é verdadeiramente vivo. E por isso eu peço-te que dirijas os meus passos para longe de tudo que não vem de ti. Por isso que Jabez orou pela proteção de Deus. Há momentos, queridos, que nós não podemos fugir ou sermos isolados da luta contra o mal. Há momentos em que você não pode se afastar do mal, porque pelo poder de Deus, você vai ser levado a lançar um ataque fulminante contra as trevas. Nessas ocasiões, nesses momentos, você pode se manter confiante, firme contra o inimigo, com aquilo que Paulo chama das armas da nossa milícia. Lá em 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, concluindo esse momento, Jabez nos ensina 4 pedidos na sua oração: a orar pela bênção, a orar por influência, a orar pela presença de Deus e a orar pela proteção de Deus. E eu concluo relembrando o início da citação de Jabez. Olha só o verso 9: foi Jabez mais ilustre que os seus irmãos. Interessante, né? Quando você lê esse versículo, quer saber por quê. Aí você fala: pastor, mas Deus tem favoritos? E eu digo para você: não. Ele favorece aqueles que pedem. Não só pedem pelas bênçãos. Jabez nos ensina, não é só pedir bênção, não. É pedir bênção, mas pedir oportunidades, influência para propagar o nome dele, para glorificar o nome dele. É pedir pela poderosa mão de Deus sobre você e por proteção. Dizer que você quer ser mais ilustre aos olhos de Deus não significa arrogância, muito menos egoísmo. Mais ilustre, como o texto está dizendo aí, descreve aquilo que Deus pensa. Não é um crédito que você merece, mas que Deus pensa a respeito de você e quer fazer de você. Filipenses 3,14, Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É seguir em frente. 2 Coríntios 5, 9 e 10 diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, querido, você tem que orar para que Deus te abençoe, que você tenha influência pela mão de Deus, pela presença de Deus na sua vida, pela proteção divina. Você já parou para pensar como seria o seu dia se você acreditasse de fato que Deus quer que as suas fronteiras, que a sua influência seja aumentada a todo momento e com todas as pessoas? Você já parou para pensar? Depois que Jabez orou desta forma, o texto termina: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido.
Eu quero desafiar você a fazer dessa oração de Jabez parte integrante da sua oração diária, do seu dia a dia. Eu quero orar com você agora e depois nós vamos cantar mais uma canção. Feche os seus olhos onde você estiver agora. Lembre-se dessas 4 partes da oração e ore comigo. Coloque a mão no seu peito e diz assim: Senhor, me abençoa com as bênçãos que o Senhor tem para mim, não as que eu quero, não da forma que eu quero. Me abençoa do jeito que o Senhor quer me abençoar, segundo as suas mais variadas bênçãos reservadas para mim. Me abençoa, Senhor. Mas, Senhor, aumenta a minha influência. Aumenta as minhas oportunidades de glorificar o Teu nome, de propagar o Teu evangelho, as boas novas aos perdidos, Senhor. Aumenta a minha influência, que o Seu nome seja glorificado através da minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, entre as pessoas com quem eu convivo. Ó Deus, que a Tua mão esteja comigo, que o Senhor esteja comigo, que a Tua presença esteja comigo, para que eu possa saber lidar com tudo o que o Senhor tem reservado para mim, com sabedoria que vem do Senhor. E ó Deus, me livra do mal, me protege do mal, fortalece a minha vida, dirige os meus passos, perdoa os meus pecados. Eu sou limitado, mas a minha suficiência está em Ti. Por isso eu oro, em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Deixa tudo no altar, que a sua casa seja o altar agora. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Olha isso. É que Deus não sentiu que tua mão se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos cantar mais uma vez o coro? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. O que é que você tem que deixar no altar hoje? As suas preocupações, inquietações, lutas, dificuldades. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quero convidar você agora na sua casa, onde você estiver agora, se ajoelhe aí. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Senhor, nós deixamos tudo no altar. Tudo que nos impede, nós entregamos a nossa vida, o controle de todas as áreas da nossa vida nas tuas mãos. Tira toda a nossa inquietação, tira toda a nossa preocupação, nosso medo, nosso temor, tudo que tem tirado a nossa paz, Senhor. Nós nos rendemos diante do teu altar. Nós estamos deixando tudo no altar. O Senhor sabe, conhece o coração de cada pessoa que está vendo, assistindo esse vídeo, e os irmãos que estão aqui. O Senhor sabe o que cada um precisa deixar no altar. Meu irmão, minha irmã, deixe no altar. Não segure, solte, entregue, lance nas mãos do Senhor. Tudo no altar. Em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Beleza? Atenção. Gravando. Precisa